Olá pessoal do Tempos de Orações Quiz. Adivinhem qual é a palavra bíblica sobre Jesus neste desafio. Teremos 30 perguntas e cada uma com 5 segundos para responder, e você precisará descobrir a palavra com base nas letras apresentadas. Se você ainda não é inscrito no Tempos de Orações Quiz, inscreva-se agora mesmo e deixe aquele like abençoado. Boa sorte, e vamos começar. Primeira pergunta. Ele foi o governador romano que autorizou a crucificação de Jesus. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia e, apesar de não encontrar culpa em Jesus, cedeu à pressão da multidão e autorizou sua crucificação. Próxima pergunta. Cidade onde Jesus nasceu. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Belém. De acordo com as Escrituras, Jesus nasceu em Belém, conforme as profecias que apontavam para o local de nascimento do Messias. Próxima pergunta. Jardim onde Jesus orou e foi preso pelos soldados. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Getsemane. O jardim do Getsemane foi onde Jesus orou intensamente antes de ser traído por Judas e preso. Próxima pergunta. Homem que acreditou na ressurreição de Jesus apenas após tocar nele. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Tomé. O apóstolo Tomé ficou conhecido como Tomé, o incrédulo, porque só acreditou na ressurreição ao tocar nas feridas de Jesus. Próxima pergunta. Profissão exercida por José, pai de Jesus. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é carpintaria. José era carpinteiro e ensinou essa profissão a Jesus durante sua infância. Próxima pergunta. Animal que Jesus usou para entrar em Jerusalém no domingo de Ramos. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é jumentinho. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Próxima pergunta. Discípulo a quem Jesus disse segue-me, enquanto ele era cobrador de impostos. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, era cobrador de impostos antes de se tornar discípulo de Jesus. Próxima pergunta. Rei que tentou tirar a vida de Jesus e ordenou a morte de meninos de até 2 anos. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Herodes. Herodes o Grande mandou matar os meninos de Belém em uma tentativa de eliminar o recém-nascido Messias. Próxima pergunta. Árvore que Jesus amaldiçoou por não encontrar frutos nela. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é figueira. Jesus amaldiçoou uma figueira estéril como lição espiritual sobre fé e produtividade. Próxima pergunta. Evento sobrenatural que ocorreu antes da ressurreição de Jesus. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é terremoto. Um grande terremoto ocorreu quando Jesus morreu e também no momento de sua ressurreição. Próxima pergunta. Ele era cego e foi curado por Jesus em Jericó. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Bartimeu. Bartimeu clamou a Jesus pedindo cura, e sua fé resultou na restauração de sua visão. Próxima pergunta. Material usado para tecer a coroa de Jesus. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é espinhos. A coroa de espinhos foi colocada em Jesus como uma forma de zombaria ao chamá-lo de Rei dos Judeus. Próxima pergunta. Cidade onde Jesus ressuscitou filho de uma viúva. Letras dicas na tela. Qual é a palavra?
Resposta correta é Naim. Na cidade de Naim, Jesus ressuscitou o único filho de uma viúva, demonstrando compaixão. Próxima pergunta. Líquido oferecido a Jesus enquanto ele estava crucificado. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é vinagre. Jesus foi oferecido vinagre misturado com fel enquanto estava na cruz, uma bebida amarga e humilhante. Próxima pergunta. Objeto rasgado em dois no momento da morte de Jesus. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é véu do templo. O véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado, simbolizando o acesso direto a Deus. Próxima pergunta. Ele subiu em uma figueira para ver Jesus passar. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta certa é Zaqueu. Zaqueu, um publicano de baixa estatura, subiu em uma figueira para ver Jesus durante sua passagem. Próxima pergunta. O homem que pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é José de Arimateia. José de Arimateia era um seguidor de Jesus que solicitou permissão para enterrá-lo em seu túmulo. Próxima pergunta. Discípulos gritaram ao vê-lo caminhando sobre as águas. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é fantasma. Os discípulos ficaram aterrorizados ao ver Jesus andando sobre as águas, achando que era um fantasma. Próxima pergunta. Mulher que sentou-se aos pés de Jesus enquanto sua irmã servia comida. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Marta. Marta estava ocupada servindo enquanto sua irmã, Maria, ouvia Jesus com atenção. Próxima pergunta. Grupo religioso que frequentemente tentava prender Jesus. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é fariseus. Os fariseus eram líderes religiosos que frequentemente tentavam pegar Jesus em contradições. Próxima pergunta. Lugar onde Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é deserto. No deserto, Jesus foi tentado por Satanás, mas permaneceu fiel a Deus. Próxima pergunta. Homem que foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Simão de Cirene. Simão foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz quando Jesus já estava exausto. Próxima pergunta. Ele foi ressuscitado por Jesus no 4º dia após sua morte. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro em Betânia, demonstrando seu poder sobre a morte. Próxima pergunta. Anjo que anunciou a Maria que ela daria à luz o Salvador. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Gabriel. O anjo Gabriel trouxe a mensagem divina de que Maria seria a mãe de Jesus. Próxima pergunta. Cidade que fez Jesus chorar ao olhar para ela. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Jerusalém. Jesus chorou ao prever a destruição de Jerusalém por causa da incredulidade do povo. Próxima pergunta. Meio que Jesus usava frequentemente para ensinar as pessoas. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é parábolas. Jesus utilizava parábolas, histórias simples com significados espirituais, para ensinar. Próxima pergunta. Tanque onde Jesus mandou um cego lavar os olhos após passar lodo neles. Letras dicas na tela. Qual é a palavra?
Resposta correta é Siloé. O cego lavou os olhos no tanque de Siloé e teve sua visão restaurada. Próxima pergunta. Animal que Jesus disse ser mais fácil passar pelo fundo de uma agulha. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é camelo. Jesus usou essa comparação para mostrar a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus. Próxima pergunta. Homem libertado no lugar de Jesus a pedido da multidão. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Barrabás. Barrabás era um criminoso libertado pela multidão, enquanto Jesus foi crucificado. Próxima pergunta. Mulher que foi a primeira a ver Jesus após a ressurreição. Letras dicas na tela. Qual é a palavra? Resposta correta é Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira a testemunhar a ressurreição e anunciou aos discípulos. Pergunta bônus. Você já está inscrito no canal Tempos de Orações Quiz para continuar aprendendo mais palavras e lições da Bíblia? Qual é a palavra? Tomara que seja sim. Assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. E esse foi o nosso desafio de hoje. Quantas palavras você conseguiu acertar? Deixe nos comentários para a gente saber como você se saiu. Se você gostou deste quiz, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e, claro, inscrever-se no Tempos de Orações Quiz para mais desafios abençoados como este. Muito obrigado por participar, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.